Olá, queridos profissionais da educação infantil carioca. É com muito prazer que nós, da Gerência de Educação Infantil, apresentamos a jornada pedagógica aqui no Museu de Ciências da Terra. E esse ano a jornada tem um sabor ainda mais especial, porque ela completa 10 anos de vida, 10 anos de muitas histórias, 10 anos de muitas narrativas, de muitos reencontros. Ao longo da semana vão passar por aqui pessoas que fizeram e que fazem da nossa querida JPI uma das formações mais esperadas. Comemore você também esses 10 anos de muitas histórias e de muitos reencontros que traduzem a marca da educação infantil carioca. Um agradecimento muito especial à nossa querida secretária de Educação, professora Thalma Romero Suani, que possibilitou esse grande encontro da educação infantil. Vamos ouvi-la. Olá, bom dia. Essa semana nós estamos celebrando 10 anos de jornada da educação infantil no município do Rio de Janeiro. Para mim, com grande orgulho, pertencendo a essa rede, iniciar essa semana, que vai ser uma semana especial de práticas e de reflexões do trabalho que vem sendo desenvolvido na rede. Conto com cada um de vocês dentro das suas unidades para que repense a prática da educação infantil, visto que é um grupamento de grande importância para a nossa formação carioca. A partir desse novo semestre, nós vamos estar discutindo novas práticas e avaliando o dia a dia das nossas escolas. Eu conto com vocês, espero que seja uma semana proveitosa e que vocês tenham muito a lucrar e a nossa rede também. Boa semana, bom trabalho e bom recesso. As crianças fora da escola estão vivendo as suas realidades, suas experiências. É um acordo social, é um acordo cultural que as nossas crianças têm direitos e esses direitos devem ser respeitados e fomentados. Todos podemos ser, mais uma vez, sujeitos da inclusão. Se você quer que seu aluno preste mais atenção, faça ele ficar mais motivado. Quando a gente prepara a escola, a gente prepara imaginando um determinado uso. E a criança subverte esse uso. Eu particularmente acho que nós precisaríamos descobrir melhor o mundo imaginário das crianças. Se a gente estiver mais próximo da linguagem da criança, a gente consegue se permitir mais a brincar e permitir mais que a criança brinque livremente. Vygotsky dizia claramente que de 0 a 4 meses é onde se vai definir a infância da criança. A consciência é um processo infinito de busca de resposta. Educadores da primeira infância, não vão, por favor, hoje às suas casas, a deitar nas suas camas, a dormir, sem antes se olhar no espelho e dizer: eu tenho um valor incomparável. Eu acho que a imaginação, né, é um grande patrimônio que a gente tem, esse patrimônio subjetivo, que ninguém vai tirar. Chamar os pais para conversar também é um cuidado seu de formar esses pais para olhar para essa fase de desenvolvimento das crianças. A criança, então, é um sujeito que se forma na cultura. Desde pequenininho, são nas relações, ou é nas relações, que esse sujeito vai se constituir. Não é proporcionar apenas um espaço para que ela brinque, mas você também está vivendo esse prazer. Ela realmente se expõe, né, às brincadeiras porque ela sente que ela está ganhando alguma coisa. A criança também nos ensina, né, sobre como estar com ela nessa relação. É o amor que move vocês. Poucos profissionais lacrimejam o tempo todo, toda vez que vão falar do próprio trabalho. Você não sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui. O direito à expressão, né, é um direito humano básico, mas que precisa ser atingido também na escola de educação infantil. A criança, quando brinca, ela fala com o outro, ela se coloca no lugar do outro, ela traz suas indagações também do mundo. Por que é diferente ser professor na educação infantil e ser professor na etapa seguinte, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, já que lá também se atua com crianças? Eu penso que o que faz uma diferença na educação infantil
é essa possibilidade da gente aprender junto com as crianças. Que criança é essa? Então, qual é o olhar dessa criança do século XXI? A linguagem é como se fosse a base fundamental da nossa Constituição enquanto seres humanos. Os agentes, os outros demais trabalhadores das creches e das pré-escolas também são educadores. Falar de 10 anos de história da jornada pedagógica. Pensar nesses 10 anos na minha vida é pensar em encontros. Encontros de todos os tipos, encontros com o saber, encontros com os teóricos, encontros com grandes referências da educação, encontro com os profissionais da nossa rede, encontro com amigos, encontro com pessoas que hoje eu amo de paixão, encontros comigo mesmo. Esses 10 anos em que a gente viveu muita coisa juntos. Olá, sou o Bruno, professor e faço parte da equipe GEI. Eu sou Mariana Zadminas, professora de Educação Infantil e faço parte da equipe GEI. Mari, hoje nós estamos aqui no Museu Ciências da Terra, localizado no bairro da Urca. Mas afinal, Mariana, o que viemos fazer aqui? Ai, Bruno, nós viemos celebrar os 10 anos da Jornada Pedagógica da Educação Infantil, florescendo práticas e contando trajetórias. Que momento, Bruno, uma década. Nossa, 10 anos. Quantos percursos, quantas histórias. E esse ano nós contaremos com 2 especialistas para falar conosco nessa roda. Nós teremos a Maria Clara Boing e a Natália Winkelmann. A Maria Clara é mestre em Educação pela UERJ e educadora coordenadora no programa CCBB Educativo. E a Natália, ela é mestre em Divulgação Científica pela Fiocruz e é gestora aqui do Museu de Ciências da Terra. E, além disso, vamos contar com os profissionais aqui da rede, gestoras e professoras articuladoras que vão estar conosco nessa roda. Essa roda promete. Ai, promete. Agora vamos parar de conversa e vamos começar logo essa roda. Vamos, vem com a gente. Bom dia a todos. Agradeço pela presença, pela oportunidade de troca, de aprendizado, em nome do Museu de Ciências da Terra e do Serviço Geológico do Brasil. Meu nome é Natália Winkelmann-Reuteberg, estou como gestora do museu e aqui eu trouxe uma conversa para a gente iniciar a respeito de práticas educativas, divulgação científica a partir da vivência aqui na gestão do museu, na educação, porque acredito que a gente não pode ver os campos no museu como campos tão distintos, né? E eu percebo essas conexões também com a educação. E claro, né, o grande aprendizado que a gente tem aqui no nosso dia a dia através das crianças. Os museus, ao longo do tempo, foram assumindo esse papel, né, de, com base na educação, estimular os sujeitos, para que os sujeitos se tornassem, de fato, os sujeitos do objeto museal, que não mais fosse uma experiência estática no museu, né, do qual você tem o tempo para contemplação, inclusive no trabalho com as crianças, isso é fundamental. A gente dá o tempo da contemplação, né, a gente dá o tempo do aprendizado, do olhar sensível para os acervos, para a natureza, mas você não está ali só para contemplar, você está ali para construir um conhecimento também, se o visitante quiser. Então, acredito que essa é uma experiência positiva também para a sala de aula, né? A gente propõe as práticas, a gente propõe as experiências, mas pode ser que a gente não tenha aquele resultado esperado, né? Mas uma vivência a gente vai ter, uma experiência a gente vai ter. A gente fala muito na educação, na museologia, em diversos campos, por conta dos movimentos democratizantes que a gente tem experimentado, né? Até mesmo na interdisciplinaridade de conhecimentos, a gente fala muito que hoje a gente não trabalha mais só para o visitante, para o aluno, a gente trabalha também com o aluno. E o que a gente tem percebido é que a gente também tem as práticas de lá,
né? As práticas que a gente tem a oportunidade de experimentar hoje nas creches são as práticas de lá. São aqueles conhecimentos que muitas vezes a gente não vai conseguir construir porque eles andam paralelo, né, aos academicismos, ao que a gente estuda, ao que a gente propõe para aquele momento. Então, a gente também está aprendendo. E é aí que esse modelo se transforma agora, trazendo para a divulgação científica completamente. De um modelo em que antigamente a gente tinha a tradição nos museus, né, o público leigo, o público, a criança, o aluno, como uma tela em branco, né? E hoje a gente já pressupõe esse conhecimento prévio, um real engajamento, né? As tradições e saberes de cada um contribuindo para que esse conhecimento seja gerado e que mesmo através do toque, até mesmo o bebê, ele possa ter uma experiência que ele vai levar para o resto da vida. Então a gente trabalha muito a paleontologia em interface com a educação ambiental. O fóssil é um dos conceitos que a gente trabalha fortemente em termos de brainstorm, né? O que é um fóssil? Dificilmente uma criança não vai dar uma definição. Ainda que seja mais cientificamente sólida ou correta, mas o que é um fóssil? A gente tinha uma datação há 12, 13 mil anos, né? Atrás, os vestígios mais antigos da natureza, até fazendo essa diferença em relação à arqueologia, que são vestígios da sociedade. Mas será que essa datação é correta? 12, 13? A ciência é uma construção humana. Ao mesmo tempo, é um canal, a gente trabalhar a paleontologia, a geologia com essa abordagem de que a ciência ela não pressupõe verdades, né? Então, o conhecimento prévio da criança, do aluno e até mesmo o olhar de curiosidade do bebê pode ensinar muito se a gente estiver atuando nessa parceria, né? Buscando uma formação cidadã, buscando uma gestão formativa, porque o trabalho é simples e bem feito, né? O trabalho olho no olho, como vocês mesmos, né? Os professores têm tanto nos ensinado que os bebês são sujeitos, respeitando o sujeito, respeitando o conhecimento prévio do sujeito, a experiência individualizada, aquela mediação não se forma com todos aqueles alunos como uma massa sólida, né? Cada um vai trazer uma experiência para aquele momento. Tem muitas possibilidades nesse caminho, né, de uma gestão, buscando uma gestão cidadã, uma gestão para uma formação consciente. Então, eu trouxe umas questões, né, para a gente tentar refletir sobre as possibilidades dessa gestão para indicadores reais, né? Aqui a gente trabalha com um alinhamento estratégico do governo federal, indicadores de público, de visitantes, como vocês também têm as metas, né, da educação. Mas quais são os reais indicadores? Quantas crianças a gente vai formar paleontólogos, né? Quantas pessoas a gente transforma a vida? Porque o museu tem potencial transformador, tem potencial de cura. Assim como a educação. Então, esses são os reais indicadores, né? Não adianta a gestão ficar só em busca de recursos, de barreiras contratuais, né? Superar barreiras contratuais, vigilância patrimonial, se a gente não estiver buscando fazer as pessoas felizes e transformar as vidas. Como que a gente constrói esse conhecimento em diálogo, né? Porque tudo isso é uma proposta para que o professor também haja como mediador na sala de aula. Também entenda que o aluno tem um conhecimento prévio que pode ser construído no diálogo. Mas como a gente vai trabalhar esse diálogo real se a gente não tem uma educação básica em ciências da Terra, né? Os nossos mediadores no museu, por mais que a gente capacite, muitas vezes eles reproduzem o discurso dos especialistas, né? Porque a ciência seduz como uma grande ferramenta que pode salvar vidas, né? Então, para a gente poder compreender que os saberes populares, as tradições, a experiência do sujeito também podem contribuir com essa ciência, a gente tem que ter esse engajamento, né? Isso que eu venho chamando a atenção do olho no olho, a experiência individualizada para que possa contribuir para um processo conjunto de formação cidadã, de uma real inclusão, né? Um real engajamento. Então, eu trouxe essas questões para a gente não propor respostas, né? Mas para ampliar o debate. E aqui uma imagem para finalizar, que eu acho que ilustra muito tudo isso, né? Se vocês repararem, o bebê está tocando no fóssil. Isso são esqueletos reais que a gente tem nessa maquete. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Natália, pelo acolhimento no Museu de Ciências da Terra.
Muito obrigada ao convite da Gerência de Educação Infantil e a parceria com o programa CBB Educativo. Para a gente tem sido muito rico e obrigada a vocês também para disponibilidade de conversa hoje. Né? Como o Bruno e a Mari me apresentaram, eu sou educadora coordenadora do programa CCBB Educativo, Arte e Educação. E aí, hoje eu vou trazer aqui algumas questões para a gente pensar também desse lugar do museu, dos centros culturais, do educador que está falando dos museus e centros culturais, mas acho que principalmente a partir da relação com a arte, mas que dialoga bastante com o que a Natália trouxe, porque a gente também está falando de museus que estão abertos e precisam ser praticados pelo público, pelas escolas, pelas crianças, né? E aí, eu vou começar contando um caso que foi uma das primeiras situações que eu vivi como educadora no museu e que me fez parar para pensar o que é um bebê visitar um museu ou uma criança pequena, assim. Eu estava lá na galeria e aí entra um pai com um bebê num canguru e o bebê estava olhando, estava virado para frente, né? Não estava virado para o corpo do pai. E aí o bebê estava lá e de repente o pai para em frente a um quadro do Cícero Dias e o bebê começa a se agitar muito, começa a sorrir, balançar os braços e se empolgar, visivelmente empolgado. E aí passou e ele se acalmou de novo. E aí eu, como educadora, que está pensando, instigando a relação arte-bebê dentro do museu, o que isso significa? Parei para pensar. E aí fui me aproximar, depois que o pai saiu com o bebê, me aproximei do quadro com várias perguntas assim, o que será que esse quadro tem que instigou o bebê? Será que é a cor, a forma, o gesto do artista, o que esse quadro trouxe? E aí quando eu cheguei perto do quadro, eu me vi, porque o quadro tinha um vidro, ele estava dentro de uma moldura com uma tela de vidro e quando eu cheguei eu vi o meu rosto, porque o vidro refletia. E eu pensei, então, será que o que o bebê viu não foi a pintura, não foi a cor, não foi a forma, o gesto do artista, mas foi ele mesmo ou um outro bebê? Enfim, foi uma das coisas que me deslocou assim, e fez pensar o que é essa experiência de visitar o museu, né? E aí eu trago aqui um documento que é bastante familiar para vocês, mais familiar para vocês do que para mim, que são as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Infantil, e que me chamou a atenção a definição de criança, né? E aí a definição de criança diz que ela é um sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Nessas mesmas diretrizes, fala dos princípios, que as diretrizes precisam seguir 3 princípios, né? Que é o ético, o político e o estético. E no estético vai falar da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão, né? E aí, pensando em museu, trazendo essa criança para o museu, a Maria Isabel Leite, ela vai falar que, eu acho que a Natália trouxe um pouco também, essa histórico dos museus. A Maria Isabel Leite fala que os museus, eles historicamente eram um espaço para poucas pessoas que vão contar uma narrativa específica, que é geralmente uma narrativa hegemônica ou dos vencedores, e que de um tempo para cá os museus estão se abrindo, se democratizando e trazendo outras narrativas e outras reflexões. Eles estão se tornando um espaço de reflexão e crítica, e assim, acho que como também a Natália expressou bem, é um espaço com um potencial transformador social. E aí, por ele ter esse potencial transformador social, ele precisa ser acessível a todos. E aí a Maria Isabel Leite vai falar, então, que esse todos inclui a criança, porque se a criança, lá nas diretrizes, está indicando que ela é um sujeito de direitos, ela também tem o direito de estar no museu. E aí a Maria Isabel Leite ainda vai falar que o museu, ela vai defender o entendimento de que a criança no museu, ela não é só um público possível de estar no museu, mas ela é um público desejável. E aí a gente pensa que ela é um público que é importante que ela esteja no museu. Os adultos podem ser mediadores de trazer essa criança, né? Eu acho que aí entra um papel muito forte da escola, que leva as crianças também ao museu, ou desse pai que leva a criança virado para a exposição, né? Enfim, ele também está... a criança ela não vai sozinha.
E então, entendendo já que é desejável que a criança esteja no museu e que é um direito dela, quando eu vou pensar a prática de educação no museu e a relação com essas crianças, eu penso em algumas questões. E aí eu trago aqui também para a gente pensar junto a relação de experiência, junto com o La Rosa. Ele vai pensar a educação a partir de um par, que é a experiência e o sentido, e sendo a experiência aquilo que nos atravessa, que nos toca, e que quando nos atravessa, nos toca, vai nos formar também, nos transformar, porque a gente vai dar sentido para essa experiência, e na hora que a gente anunciar esse sentido, a gente vai estar criando espaços de transformação para a gente, no coletivo. E aí ele vai falar que essa experiência, ela precisa, para a gente poder ser atravessado e permitir que esses sentidos cheguem, a gente precisa estar aberto. E aí o sujeito da experiência é um sujeito que tem abertura, tem uma abertura para o que é desconhecido, uma abertura para essa transformação. E aí eu penso que a criança é um sujeito privilegiado nessa abertura, porque nós, adultos, às vezes estamos muito fechados, não estamos abertos a experiências novas, ou porque a gente já tem sentidos muito construídos para a gente, e a criança cria outros sentidos. E aí eu trago também aqui o Manuel de Barros, que ele vai apontar um pouco para sentidos outros que as crianças criam, né? Ele, no poema Uma Didática da Invenção, tem um trecho em que ele fala: o delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E aí o Manuel de Barros vai falar que vai convocar esse delírio do verbo para a poesia. Vai falar que o poeta precisa do delírio do verbo, né? Esse delírio do verbo que está ali com a criança, porque ela está aberta a delirar junto com o verbo, né? E aí, quando ele convoca para a poesia, ele está convocando para a arte. E aí que me interessa pensar também como educadora o campo da arte, né, da estética. O La Rosa, quando faz esse par, experiência e sentido, ele vai dizer que é uma forma de pensar a educação que se aproxima de uma estética, de pensar a estética. E aí, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de experiência artística, a gente está falando do campo da educação, do campo do campo da arte e do campo dos museus de arte, que também estão lá, que ocupam, né, o lugar da arte. E aí, mais uma pessoa para dialogar aqui que eu trago é o Rancière, com a partilha do sensível. O Rancière constrói um livro chamado A Partilha do Sensível, em que ele vai apontar uma relação entre a estética e a política a partir de 3 regimes. E um deles é o regime estético. Então, e no regime estético, ele vai apresentar quais são as experiências artísticas que estão no mundo e ele vai questionar os meios de legitimar essas experiências artísticas. Então, ele vai falar que nós temos o sensível, a experiência artística, ela é partilhada num comum, mas ela às vezes é individualizada. E existem meios que legitimam e individualizam essa experiência que é uma experiência comum. E esses meios são os museus, são a arte. Então, quando a gente também tem, podem ser, né, os museus, a arte. Então, quando a gente tem um sensível, uma experiência artística, ela é colocada num lugar do artista, né? Então, é o artista que vai produzir a experiência artística. Ele vai questionar isso e vai dizer que essa experiência artística que acontece também na obra de arte e com o artista, ela também está acontecendo num comum, mas ela não está acontecendo como se fosse uma entidade que a gente não consegue captar. Ela está acontecendo porque a gente também pode nomear e identificar essa experiência estética. E ela não deveria existir uma hierarquia que vai dizer o que o artista faz, o que está dentro do museu ou a obra de arte. Ela não é superior ou mais arte ou mais experiência artística do que essa experiência que é partilhada no comum. E aí, eu acho que eu volto lá para o que as diretrizes apontam para a criança, para pensar, quando as diretrizes dizem o que é criança, quando a gente pensa, quando a criança brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, narra e questiona,
ela está forjando aberturas estéticas e experiências artísticas. Então, ela no cotidiano, brincando, fantasiando, narrando, questionando, ela está fazendo arte, assim, ela está criando e ela está criando experiências artísticas. E ela faz isso num comum, ela faz isso ela pode fazer isso num espaço museal, como o bebê que estava vendo uma obra na relação, ou como as crianças que tocam o fóssil, né? Mas ela também faz isso na rua, ela também faz isso em casa e ela faz isso no chão da escola, na escola. E aí mas aí o que ela faz é legitimado, porque ela não está dentro, o que ela faz não é uma arte que está dentro do museu, né? Então, quando eu fico pensando também nos nossos lugares como educadores, quando a gente está num lugar que legitima também, né? Então, acho que quando a gente também fica atento aos gestos que as crianças fazem, fica atento à forma como elas estão brincando, narrando, questionando, inventando, a gente consegue identificar e produzir sentidos para a gente também, porque o fato da criança ter lá, voltando no meu relato, na minha experiência com o bebê e a obra, quando eu acho que o bebê estava se vendo porque eu me vi, eu também estou produzindo sentido. Eu não sei o que o bebê realmente sentiu. Mas quando a gente fica atento e produz junto com as crianças, a gente pode identificar, nomear e valorizar essa produção artística que emerge desses cotidianos, né? Que vai ser dentro do museu, que vai ser fora, que vai ser na escola, sem uma hierarquia de valor, sem entender que o lugar do artista é um lugar superior, embora os discursos da sociedade colocam a arte num lugar de privilégio, colocam a criação e a produção artística nesse lugar de privilégio que está dentro dos museus. E aí, por isso que os museus também precisam se abrir e abrir espaço para que outras estéticas e outras produções artísticas ocupem também esses espaços, né? Estéticas e produções artísticas que vão vir da criança desde bebê. Então, o bebê também produz arte, né? Eu acho que é um pouco... e aí eu penso, são algumas questões pensando estética, educação, bebês, que eu, como educadora, também me pergunto e gosto de pensar e debater junto para a gente pensar como junto, e é esse junto. São, acho que, todos os agentes ali desse comum, dessa partilha do comum, que somos nós, educadoras de museu, vocês, professoras de escola, os bebês, o espaço do museu, as obras de arte. Então, as obras de arte são mais um agente para a gente dialogar, né? Elas não precisam ser o centro. Então, o que todos esses agentes podem criar juntos, que não vai ser uma criação só minha, nem uma criação só do bebê, nem uma criação só do artista, né? Do bebê ou da criança pequena. É uma criação que é tecida nesse coletivo. Algumas reflexões que eu queria trazer para a gente pensar o que é um museu de arte, onde a estética acontece, né? Onde a experiência artística pode acontecer e quem legitima ela e quem produz e o que a gente pode fazer juntos, tecendo essa educação que é no comum, né? Na partilha desse comum. Bom, minha pergunta é para a Natália mesmo. Eu queria saber, enquanto gestão, como nós podemos propiciar aos educadores elementos para trabalhar com os bebês e com as crianças numa unidade onde aparentemente não possui recursos naturais. Independente do espaço, a própria cidade que a gente está falando, né, o nosso lugar de fala aqui do Rio de Janeiro, ele é privilegiado nesse sentido, né, porque a gente tem interações, né, interação da natureza com o cenário urbano, interação dos centros urbanos com as favelas, das periferias. Então, acredito que o uso da criatividade, não tem muitas ferramentas, né? Não tem receitas prontas para a gente lidar com esses obstáculos, né, que são impostos, mas que já fazem parte do nosso cotidiano. Então, a experiência própria, o diário de bordo, todos os dias a gente anotar aquelas experiências, aquelas vivências, isso vai ativar, aguçar um pouco mais a nossa criatividade diante desse cotidiano de limitações, né? Agora, você trabalhar com a natureza, com esses sentidos, né, possibilitados pela natureza, sem o recurso natural, eu não acredito.
tá? Eu acho que cabe um papel muito importante da gestão e do professor de mudar um pouco o discurso, né? Como a gente veio conversando com os colegas da Geide, não toca na pedra, porque a pedra é suja, solta essa terra, sai da terra, sai. São os poucos recursos que a gente tem. É a pedra, o paralelepípedo. Então, assim, são elementos da natureza transformados, né? E no caso, se a gente falar das ciências da terra, da geologia, a geologia está em tudo. Está no celular, entendeu? A gente tem elementos minerais no celular. A latinha de refrigerante, né, feita de um mineral. Então, assim, a gente tem o minério, a gente tem na mídia a questão das barragens, da mineração, mas qual o potencial que a mineração traz no dia a dia dessas pessoas? Então, acredito que o discurso da natureza, por mais que você não tenha o acesso a ela, né, por mais que você não tenha meios de possibilitar uma aula de campo, eu mesma ficava muito tocada quando parava o 107 aqui, Central Urca, e desciam aquelas professoras com 50 alunos de 2, 3 anos. Isso me emocionava, isso me dava razões para continuar, sabe? E assim, por mais que a gente não possa possibilitar meios, ônibus para buscar os alunos, a gente pode implantar esses pequenos discursos, né? Se a gente atentar para as experiências cotidianas. Os bebês são naturalmente muito curiosos. E pensando nisso, na prática diária, como a gente pode abordar essa curiosidade de uma forma que essa postura investigativa não se perca ao longo da infância? Porque a gente já pode ter perdido essa postura, né? Acho que começa pela gente, essa abertura, que eu acho, como eu pensei, eu trouxe, porque eu vejo que os bebês e as crianças, eles já têm essa abertura, como você falou, para investigação, para curiosidade, e vai perdendo isso. Então, eu acho que se a gente quer incentivar, é um trabalho também com a gente, primeiro, na nossa formação, na nossa abertura, para garantir que esse espaço continue aberto, né? A gente precisa abrir, deixar e identificar que esses gestos e essa curiosidade está acontecendo ali, né? Porque às vezes a gente endurece esse olhar, fecha essa abertura, já cria os nossos sentidos prévios, e quando o bebê está investigando, a gente só... Não, então não é, né? Agora não é momento para fazer isso, mas quem disse que não era, né? Porque para os nossos sentidos prévios não é, mas... Então, acho que é um trabalho que começa na nossa formação de educadores. Eu acho que eu vejo assim, né? Pensando também no espaço, da onde eu falo, que é o espaço do museu. É muito mais fácil dizer que não pode tocar, que não pode fazer e seguir a cronologia de uma exposição quando deixar livre, né? Porque eu não vejo uma exposição de forma livre. Eu também, meu corpo já está condicionado a experimentar o espaço, estar naquele cotidiano de uma forma como deveria estar, né? Sem muito espaço para criação, para investigação, para curiosidade. Ainda nesse caminhar, me remete muito também às aulas de passeio, que Freinet nos inspirou tanto, né, na construção dessa atividade, que permeia as nossas práticas, permeia também as nossas ações, e como pensar em museu, como pensar em espaços também educativos, sem pensar também nessa possibilidade. Como podemos, né, propiciar às nossas crianças atividades significativas nesse sentido, ou levar o museu para os nossos bebês, né, pensando também nos nossos bebês, ou então levar os nossos bebês para o museu, né? Como podemos também ampliar, explorar nesse sentido? Eu não acredito muito nas coisas separadas, né? Gestão e educação. Inclusive, eu repenso o lugar do setor educativo no museu. Esse museu ele tem uma função educativa, né? E na sala de aula, na busca de experiências criativas, né, da contemplação investigativa, acredito que os campos também, né, trazendo Bourdieu, os campos eles não são tão estanques, né? As experiências se complementam, elas não se sobrepõem necessariamente, elas se complementam. Então, o museu é um lugar de afeto, né? O trabalho com educação infantil também é um lugar de afeto. Eu acho que a gente tem que assumir a afecção,
né? A partir do momento que eu assumo que eu estou trabalhando num lugar de afeto, que são construídos afetos políticos, afetos poéticos, afetos estéticos, é um caminho para que a gente possa continuar trabalhando para assegurar essa complementariedade dos campos. São caminhos possíveis, né? E com o tempo a gente aprende a respeitar o momento da criança na sala de aula, as experiências individualizadas, o momento da equipe e o momento da administração pública. Então, acho que é muito a questão da gente avaliar cotidianamente as experiências. Assim, eu sou defensora dessa interdisciplinariedade com a antropologia, com a etnografia, da gente tentar representar essas experiências, essas vivências no dia a dia. Porque, por exemplo, as experiências lúdicas e criativas, quando a gente traz para a nossa experiência aqui no museu com o pessoal do Instituto Psiquiátrico Felipe Pinel, da UFRJ, no início eles não agendavam as visitas, eles chegavam. Hoje, quando a gente vai nas itinerâncias, eles que buscam, eles que levam os monitores, porque a gente passou a trabalhar com diário de campo, né? Para que a gente pudesse, como a Maria Clara colocou muito bem na última questão, conseguir representar a nossa própria experiência e assim conseguir ganhar mais espaço nessa nossa busca, né? De ter um contexto sólido para essa experiência, porque é aquela questão, será que todas as atividades lúdicas, todas as atividades lúdicas, sensoriais são engajamento? Elas trazem isso que a gente, né, busca com Marta Marandino na mediação do real conhecimento, elas trazem a teoria do engajamento da divulgação científica? Tem que estar contextualizado, não basta a criança sentar, colocar, desenhar a máscara de dinossauro se a gente não trouxer o potencial daquele acervo bibliográfico para ela. Eu acho que perfeito, assim, o que a Natália trouxe, e acho que são dois movimentos que também andam juntos, pensando nesse passeio, nesse caminhar, nessa circulação, que um é de uma democratização dos espaços culturais e de acesso, que é uma questão de acesso, então, se o museu é um direito de todos, e ele é para todos e com todos, ele precisa ser acessível, que é uma questão de democratização desse espaço. E eu acho que a outra questão, que vai muito de encontro também com o que a Natália fala, com esse caminhar também, que acontece na escola, que não precisa ser no espaço do museu, mas ele acontece em muitos espaços-tempos, é a democratização cultural desse espaço. Então, se a gente tem a democracia cultural, desculpa. Então, se de um lado a gente tem a democratização, que é abrir esse espaço e torná-los acessível, do outro lado a gente tem a democracia cultural, que é entender que esse espaço não está dizendo nada para o cotidiano daquelas pessoas e que eles precisam, aquelas pessoas, os públicos do museu, também podem fazer o museu, também podem estar representados no museu ou nos espaços culturais. E essas representações, essas criações, elas estão nos caminhares, né? Na escola, estão em outros espaços. Natália, bom dia, tudo bem? De que maneira o museu, os especialistas podem estar ajudando, colaborando para as práticas, né, do educador? É fundamental que o especialista que trabalha a favor da educação ou em parceria com a educação e no museu e com o museu entenda os lugares, né? O lugar de produção, consiga compreender um pouco dessa sociologia da ciência, né? Que ele ali, enquanto cientista especialista, não é um super-herói, né? Que se a criança está falando ossos ao invés de fósseis, também é um conhecimento. Então, acredito que a gente possa abrir caminhos para isso, né? Que a gente possa ajudá-lo também. Nós, na educação, na gestão, o professor, que cada vez mais a gente rompe essas barreiras, né? Entre o conhecimento real, construído no diálogo, né? O conhecimento formal, né? Porque a escola, como bem trouxe Foucault, a gente tem ali a disciplina dos corpos, né? A gente está educando para o mercado de trabalho, de certa maneira. Então, a gente trazendo um conhecimento em conjunto, construído no diálogo, como a gente vem propondo, o professor enquanto mediador, a ciência ganha também. Então, acredito que, nesse sentido, o especialista possa ser educado. Maria Clara,
a sua fala me inquietou enquanto professora de educação infantil, quando você citou as DCNEs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no sentido do princípio estético. E aí eu pensei, esse documento, ele passeia entre a educação e a arte também, quando a gente pensa a criança. E interessante porque hoje, então, não é só a educação que quer pensar e anseia pensar a criança nesse ponto de vista como produtora de cultura e também que constrói conhecimento. Então, eu gostaria que você ampliasse, endossasse nessa relação sensível da nossa formação com os museus. Você também citou a questão de estarmos abertos e quando a gente amplia o nosso olhar, a nossa sensibilidade, ela atinge, né? Ela alcança a curiosidade da criança. Então, eu gostaria que você ampliasse a fala no sentido da nossa formação enquanto professores de educação infantil, educadores de modo geral, né? Vanessa traz que você percebe que não é só a educação que está também convocando a arte. Não sei se eu posso entender que a arte também está convocando a educação. Assim, eu acho que esses campos, também como a Natália falou, não estão tão engessados, eles dialogam e eles podem aprender muito com o outro. Eu posso falar, talvez, como formadora de espaços museais e como educadora do campo do museu, não como professora de educação infantil, mas o que eu aprendo com a educação infantil, com os professores de educação infantil e com essas aberturas e esse olhar para as crianças que estão na curiosidade, que estão aprendendo. E eu acho que isso tem muito que ensinar também para os espaços de arte, né? Essa convocação para entender, primeiro, que me chama muita atenção na diretriz, que eu destaquei, é a criança, e é uma coisa que é óbvia, mas ela não é dada, ela deveria ser óbvio que a criança é sujeito, e que eu acho que é isso que vocês, primeiramente, ensinam para os museus ou para outros espaços de educação, porque, assim como o bebê precisou estar na altura do pai dele para poder ver as obras, a tipografia do museu, a forma como o museu se apresenta, ele não é para essa criança sujeita, né? Essa criança, ela é alguém que vai acompanhada ou que nem vai ao museu. E aí, quando vocês também reivindicam a estética como uma das diretrizes, né? Dos pontos da diretrizes, é também ensinando para a estética que a estética não está nesses lugares somente, né? Elas também estão no campo da educação. Então, eu acho que essas aberturas, elas acontecem em diálogo. E eu acho que agora, pensando uma coisa que é forte, é esse diálogo entre, a gente está falando da arte, de experiências científicas, né? E como em formas de metodologia a gente pode trabalhar, né? A relação com a ciência, que pode também ser a relação com a arte. Eu acho que tem muitos pontos em comum. E aí agora a gente vai uma vivência que o Rodrigo, que é o educador daqui do museu, vai propor para a gente, que vai convocar também a arte para pensar a ciência, né? A gente vai trabalhar com poesia e ciência. A arte, a inclusão, né? Que a gente trouxe também, a acessibilidade atitudinal, como estimular, né? Carimbos de pegadas de dinossauro, oficinas de réplicas, tudo isso. A gente acredita fortemente que os meios são experimentais, né? Contação de histórias, então a gente convida vocês a vivenciarem com a gente. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou do Educativo aqui do Museu de Ciências da Terra e é um prazer recebê-los aqui, né, na nossa exposição No Tempo dos Dinossauros, né, que é uma exposição que conta a história da Terra desde o início, há 4,5 bilhões de anos, e vai trazendo, passa pela era dos dinossauros e chega até os dias atuais, onde estamos nós, né.
que tem nesse ambiente assim que seria muito bem explorado, tirando o visual? Teria alguma coisa palpável? Ou o museu está distante? Como é que a gente poderia fazer? Olha, está bem próximo. Poderia encostar? Sim, nesse caso. Com certeza iriam amar sentir esses elementos naturais, né? Não está só dentro do museu. Está em volta, só a gente olhar, né? As comunidades, dentro da escola. Essa atividade foi uma atividade que eu já fiz numa oficina de contação de história, que é assim, você tem 7 sentimentos diferentes aqui, tá? E assim, cada um pega um, não fala qual é, lê, e vai se apresentar rapidamente com aquela emoção que está no papel. E as outras pessoas têm que descobrir que emoção é essa. Então, assim, você está praticamente fazendo a mesma coisa, né? Você está se apresentando, só que com um sentimento sorteado. Né? E essa é um exercício de interpretação que às vezes a gente fica assim, nossa, é sutil ou não, é uma coisa mais complicada. Então, cada um de vocês podem pegar um papelzinho sem contar para o outro. E eu gostaria que vocês se apresentassem, porque eu me apresentei e a gente tem que descobrir qual é o sentimento. Meu nome é Karina Serra. Meu nome é Viviane. Meu nome é Bruno. Vocês conseguiram descobrir qual era o sentimento que cada um apresentou? Sim. Ficou bem claro? Qual foi o seu? Medo. Peraí, volta aí. Qual foi o seu? Medo. Euforia. Irritado. Cansado. Feliz. Angustiado. Snob. Então, nessa questão aí, foi só uma brincadeira rápida, do quanto a gente precisa, né, dar uma emoção quando a gente está falando com a criança. Vocês sabem muito bem disso, né? O que eu ia pedir primeiro é que vocês fechem os olhos, que eu vou trazer um material para vocês pegarem, e aí você vê como que pode ser feita essa imagem mental a partir desse material. Combinado? Um dinossauro, um jacaré, eu acho. Está despertando curiosidade isso aí? Sim, principalmente aqui, parece uns dentes, talvez. Parece um rabo de algum animal. O olho fechado, na verdade, era só para despertar a imaginação, né? Instigar, é o que a gente faz como museu, né? Instigar e despertar o interesse. Se estivesse só no visual, vocês já iam ver e não ia ter essa emoção, né? Essa descoberta, né? Então a gente não dá a informação pronta, a gente dá a descoberta, dá a experiência. Então esse é o material que a gente leva para as atividades, faz imenso sucesso, né? As crianças adoram, sabem, os adultos também, né? Então, só para assim, uma vivência rápida para vocês, de mostrar que a gente tem recursos, né? Para sair só da leitura, só do visual, só do abstrato, a gente transformar algo em concreto. Isso aqui é concreto, né? Isso aqui você está mexendo, você está vivenciando, você está fazendo parte daquela história. Nossa, Bruno, que roda, quanta troca, quanta experiência. Ai, mas e amanhã, hein? Como é que será? Amanhã tem mais, pessoal. Vem com a gente.